Boa noite, igreja. A graça e a paz. Tudo bem com vocês? Amém. Passaram um domingo abençoado? Creio que sim. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Nós agora vamos estudar um pouquinho a palavra. Cremos num Deus que fala conosco. E Ele já vem falando conosco desde o começo da manhã. Deus já vem falando aos nossos corações através da tua palavra. Eu quero aqui deixar uma palavra para os nossos visitantes. Nós somos uma igreja de cura e libertação. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que liberta, é um Deus que quer ver o seu povo feliz, abençoado, livre de todas as amarras. E fazemos tudo isso à luz das Escrituras. Cremos em todas as promessas e todas as profecias que estão contidas na palavra do Senhor. O CELT é o Seminário de Libertação Transbordada, segunda edição. É onde nós formamos libertadores. Como a pastora disse, só liberta quem é liberto. Então, aqueles que ainda não fizeram essa edição, eu deixo aqui o meu incentivo: faça, seja libertador. Eu tenho certeza que a recompensa vai vir do céu. Amém? Amados, eu tenho já algumas semanas, na verdade algumas semanas, alguns dias, eu tenho me incomodado com algo que eu tenho percebido na vida de muitos crentes, na vida de muitos cristãos. Inclusive, no último encontro nosso dos homens, foram 42 homens, foi uma bênção. Eu falei a respeito de um assunto que eu quero tratar hoje, e esse mesmo assunto, como eu disse, vem me incomodando. Eu não vou trazer a mesma palavra que eu preguei, que eu usei lá nos homens, mas o assunto é o mesmo. E é algo que eu creio que é um bichinho do inferno. É uma erva daninha que tem agido na vida dos cristãos, na vida da igreja, na vida dos crentes de uma forma geral. E esse bichinho chama-se desânimo. Eu quero falar hoje um pouco sobre como vencer o desânimo. Quantos aqui já se sentiram desanimados algumas vezes? Sejam sinceros. E Deus, Ele tem nos incomodado a respeito disso, porque na palavra de Deus há várias passagens que falam a respeito de tempo humano. Então eu quero estudar um pouquinho sobre isso, e o tema da minha ministração nesta noite é vencendo o desânimo. Repita comigo: vencendo o desânimo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia lá no profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 29. Esse, eu creio, é um texto muito conhecido de todos nós. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 29. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela transforma todo o nosso ser. É Deus falando conosco através da sua palavra. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Creio que esse é um segredo, é uma chave: esperar no Senhor, porque todo mundo se cansa, todo mundo muitas vezes se sente cansado, cansado com a correria do dia a dia. Mas aqui o profeta Isaías está dizendo que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E quando nós falamos de desânimo, desânimo é uma realidade na vida de todo mundo. Todo mundo muitas vezes passa por desânimo, seja ele devido à dificuldade financeira, problemas familiares, perdas, ou até mesmo sentimento de inutilidade. Pessoas que infelizmente passam por situações na vida que se sentem inúteis. E queridos, na vida cristã o desânimo é muito perigoso, porque na vida cristã o desânimo ele pode até abalar a nossa fé e nos levar a questionar
o cuidado e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque há pessoas, há irmãos e irmãs que entram num nível de desânimo tão grande que começam a questionar a Deus. E é interessante porque, infelizmente, há pessoas que quando algo não está dando muito certo na sua vida, a primeira coisa que eles fazem é tentar achar o culpado. E via de regra, culpam a Deus, indiretamente culpam a Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí vem o desânimo, vem o abatimento, vem aquela vontade de não fazer nada, de nem levantar da cama. Mas espera lá, há uma orientação de Deus para tudo isso. Nós devemos tomar o cuidado de buscar em Deus solução para todo e qualquer problema das nossas vidas. Afinal de contas, nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, não é verdade? Amém. Então hoje nós vamos refletir um pouco de como vencer o desânimo, aprendendo com a sua palavra e aplicando princípios práticos na nossa caminhada. Então, vencendo o desânimo. Em primeiro lugar, como nós podemos vencer esse bichinho da mente? Sim. Amados, o inimigo das nossas almas, ele age com sutilezas. E o desânimo é uma sementinha, uma erva daninha que ele vai plantando no nosso jardim. Você começa desanimado, você começa a ficar sem vontade de se levantar, para ir para o trabalho, abatido com os problemas, com as situações. Daqui a pouco você já não está orando mais, não tem mais ânimo para orar. Hoje é domingo, hoje é domingo, eu estou tão cansado, eu tive um dia assim tão preguiçoso, eu acho que eu não vou na igreja hoje. Isso é desânimo. Ele vai jogando aquela sementinha do mal, e aí você vai ficando desanimado, cada vez mais. Daqui a pouco você não está mais buscando a Deus. É a sutileza do inimigo. Como diz uma missionária amiga minha, a sutileza da malignidade. É a sutileza do inimigo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Porque você pode até dizer assim, mas você tem um desânimo, é passageiro, daqui a pouco eu estou bem. Não. São armas que o inimigo vai colocando e vai nos rodeando com essas sutilezas que devagarinho vai entrando e vai tomando conta do nosso coração. Então, em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Qual será o nosso procedimento, as nossas atitudes em relação ao desânimo? Em primeiro lugar, reconhecendo a nossa fraqueza e buscando a Deus. Sim, reconhecendo a nossa fraqueza. Somos fracos, somos limitados, precisamos da graça de Deus, precisamos da manifestação do Espírito Santo para nos ajudar. Abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 12, carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Todos vocês conhecem a história de Paulo, pelo menos leram uma vez, pelo menos, a história de Paulo. Quem foi Paulo? Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele tinha algo que a Bíblia não diz qual era o espinho na carne. Há algumas conjecturas, né? Eu penso, particularmente, que o espinho na carne era uma enfermidade nos olhos. E ele tinha esse espinho na carne, e ele, por 3 vezes, ele pediu a Jesus, ele orou a Deus, pediu que tirasse esse espinho da sua carne. E aqui no versículo 9, do capítulo 12, aqui Paulo está dizendo, olha, mas ele me disse, quem? Jesus, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a primeira atitude nossa, diante de uma situação de desânimo, é reconhecer: eu não sou super-homem, eu não sou super-herói, eu não tenho a força sobrenatural, eu sou um ser humano. Então eu tenho que reconhecer as minhas limitações, reconhecer as minhas fraquezas, mas eu tenho que buscar em Deus a força que eu necessito, que eu preciso, para vencer o desânimo, para vencer o abatimento, a apatia. E Paulo orou e pediu a Deus para que tirasse o espírito na carne, que o deixava, de certa forma, preocupado, desanimado, abatido, porque queria se vermelho desse espinho. E Jesus disse para ele: a minha graça te basta.
Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Cristo é maior do que todas as coisas. Se não for a graça de Jesus sobre as nossas vidas, o que seria de nós? A graça dele nos acompanha, juntamente com a misericórdia. E isso nós devemos pedir todos os dias ao Senhor, graça e misericórdia. Porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, nós buscamos mais a Deus. E quando nós buscamos mais a Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo e aí nos tornamos fortes, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades da vida. Lá fora, o mundo, eles não têm esse entendimento, porque lá fora eles buscam a força, eles buscam a solução dos seus problemas através da força do seu braço, através da sua inteligência, da sua capacidade pessoal, e muitas vezes se esquecem de Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Nós muitas vezes tentamos enfrentar o desânimo sozinhos, mas, queridos, é essencial reconhecer que somos limitados e dependentes da graça de Deus. É essencial. A palavra diz que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas necessidades. Como? Com súplicas e com ações de graça. Deus conhece a nossa necessidade? Conhece. Mas por que nós devemos fazer conhecidas diante dele? Porque ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que nós precisamos. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos declarando para Deus que nós somos totalmente dependentes dele. E isso agrada o coração de Deus. Por quê? Porque Deus quer que a gente o busque de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém? Amém. Então nós temos que reconhecer, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou fraca, limitado, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor haja na minha vida, tire de mim esse cansaço, esse desânimo, essa apatia. Deus usa as nossas fraquezas como uma oportunidade de revelar o seu poder. Sim, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos bem, está tudo dando certo, a gente, sendo bem franco, a gente até deixa um pouco Deus de lado, não é verdade? Ora um pouco menos, porque afinal de contas a gente não está passando por uma luta, e é por isso que muitas vezes Deus permite que a gente passe por alguma luta, por alguma provação, para que a gente busque mais a Ele. Queridos, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, de pertinho, de pertinho. Qual é o pai que não quer ter um filho próximo? Qual é o pai que não quer ouvir um filho? Pai, eu preciso que o Senhor me ajude. Qual é o pai que não quer ouvir isso? E Deus é nosso Pai. Então nós podemos chegar diante dele e falar da nossa necessidade, falar da nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa necessidade, nós abrimos espaço para que Ele nos fortaleça. É chegar diante de Deus com o coração sincero e deixar que Ele haja nas nossas vidas. Mas isso tem que ser a partir do reconhecimento. É como o pecado. O nosso pecado só é perdoado quando nós reconhecemos o pecado, o confessamos e o abandonamos. Mas se eu não reconhecer o pecado, eu vou confessar. Da mesma forma, as nossas fraquezas. Não adianta eu querer lutar com a força do meu braço que eu não vou conseguir. Mas quando eu digo, Senhor, eu sou fraco, um pobre homem, um pecador, pequenino, eu preciso do Senhor. Lembram-se daquela passagem que Jesus estava diante de um publicano orando e de um fariseu orando, né? O fariseu orava, ó Senhor, obrigado porque eu não sou como um desses, aquela ponta. E o publicano orava como, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre, duro, miserável homem que sou. E Jesus disse que essa é a oração que Deus aceita, porque Ele aceita aquela oração sincera que está no teu coração. E qual é a aplicação prática para as nossas vidas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e buscamos a Deus? A nossa aplicação prática é orar com sinceridade, compartilhando com Deus as nossas emoções, pedindo a Ele forças. Sim, nós devemos compartilhar com Deus as nossas emoções. Amados, há muitas pessoas que sentem distância de Deus. Ai, Deus parece estar tão distante. Não. O Espírito Santo ele habita aí no teu coração, ele mora em você. O véu foi rasgado de alto a baixo, você agora tem livre acesso à presença do Pai.
Então você pode rasgar o coração, rasgar com sinceridade, rasgar o coração. Hoje pela manhã eu falei que muitas pessoas ficam buscando palavras bonitas para falar com o Senhor. Eu queria orar igual o pastor, igual a pastora, igual aquele irmão, aquela irmã que ora tão bonito. Não, isso não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você e eu, que a gente rasgue o coração diante do Senhor. O que é rasgar o coração? É falar: Senhor, para ser sincero, Senhor, hoje eu não estou nem a fim de orar. Eu estou tão machucado, eu estou tão quebrado, eu estou tão triste, Senhor, que eu não estou com força nem para orar. É essa oração, quando você começa, Deus fala: opa, peraí, que está surgindo uma oração genuína, verdadeira, de coração quebrantado. E aí Deus fica de ouvido. Lembra da oração de Jesus? Jesus no Getsemane, naquele momento que, na noite que ele foi traído, ele orou de coração, ele suou como que gotas de sangue. Foi a paixão, foi a dor mais profunda do coração de Cristo. E aí ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi como a gente vê nos filhos: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A gente vê nos filmes. Ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, se possível, Pai. Foi um sofrimento. Ele sabia o que ele ia passar. Essa tem que ser a nossa atitude diante de Deus. Eu tenho certeza que aqui tem irmãos e irmãs que têm muitos motivos para rasgar o coração diante de Deus, com sinceridade, falar assim: o desânimo está tomando conta de mim, Pai, eu não tenho mais vontade de nada, porque as coisas não acontecem na minha vida. Rasgue o coração diante de Deus, mas busque nele, medite na palavra, busque na palavra consolo e direção. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. A palavra de Deus é o nosso norte. Na palavra de Deus estão contidas as promessas do Senhor para as nossas vidas. Promessas, sim, há muitas promessas. E como eu disse, o desânimo é uma maravilha. Nós temos que combater o desânimo. Muitos pastores falam que temos que combater o pecado. Sim, o pecado não pode fazer parte das nossas vidas, mas o desânimo também não. Você quer ver uma coisa? Abra comigo o livro de Josué. Josué, capítulo 1, o versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Todos aqui conhecem a história de Josué. Josué caminhou com Moisés. Josué, ele foi discipulado por Moisés. Josué, ele se tornou o auxiliar de Moisés, o substituto. Josué caminhou. Josué viu toda a caminhada de Moisés perante ao Senhor. O Senhor falava com Moisés, falava com o Senhor falava com Moisés. Moisés, ele obedecia às ordens do Senhor, ele fazia aquilo que o Senhor mandava, e Josué ficava só observando, vendo e aprendendo. Sabe qual é a lição que a gente aprende? Que nós devemos caminhar com homens e mulheres de Deus, para aprender. Pastor, como assim? Não é idolatria? Não. Para aprender. Paulo disse lá: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. Hoje o que falta no mundo são referências positivas, referências de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. E Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você podemos dizer para as pessoas que estão ao nosso redor: olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? Josué viu, andou, caminhou com Moisés, e foi por isso que Deus o escolheu como o sucessor de Moisés. E aqui no capítulo 1, um pouquinho antes do versículo 9, Deus fala para Josué: Josué, olha, o negócio é o seguinte, o meu servo Moisés é morto, e você vai pegar esse povo e vai conduzir a esse povo à terra prometida, a terra que eu prometi aos seus antepassados, aos teus pais, a terra que eu prometi, você vai conduzir esse povo. Aí sabe o que Deus pede para Josué? Deus não pede: Josué, arruma uma espada, uma bazuca, um fuzil. Josué, olha, leia bastante a palavra de Deus e olha, vire um pastor, faça teologia. Não, porque Josué já conhecia os caminhos do Senhor. Então é o momento de Deus falar o quê? Preparar o coração de Josué. Sabe o que Deus pediu para Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. É Deus falando para mim, para a tua vida hoje. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua luta? Qual que é o desafio que está diante de você? Qual que é a barreira que você tem que passar?
Deus está dizendo na tua vida hoje: esforça-te e tem bom ânimo. Porque se você não tiver bom ânimo, você não vai poder fazer absolutamente nada. E lá no versículo 9 do capítulo 1 vem a promessa. Deus diz para ele, para Josué: não comandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Eu posso ouvir um amém mais alto? Amém. Aqui Deus está falando para mim e para você, esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Aí vem o desânimo, vem aquela preocupação. Mas a Bíblia diz que o Senhor é comigo por onde quer que eu ande. Então vou me esforçar e vou ter bom ânimo. Diferente do mundo aqui fora. Por quê? Porque a minha força vem do Senhor. O meu descanso está no Senhor. É Ele que me fortalece. Essa é uma promessa de Deus para a minha vida, não é uma promessa de homens. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. E a missão de Josué aqui não é uma missão fácil, não, é uma missão árdua. Josué tinha que conduzir esse povo, que era um povo numeroso. E não só um povo numeroso, um povo obstinado, rebelde. Um povo que reclamava, murmurando. Esse era o povo. Imagina você liderando um povo, liderando um grupo de pessoas murmurentas, pessoas que só reclamam, desanimadas. Então não era fácil. Por isso que Deus falou para eles: tem que se esforçar e ter bom ânimo. A missão de Josué era atravessar aquele Jordão. Ainda tinha um Jordão pela frente para conquistar a terra prometida. Eu quero te perguntar nessa noite: qual é a tua terra prometida? O que é que você tem orado para o Senhor que você está esperando que Deus te abençoe? Qual que é a sua terra prometida? Talvez você tenha um Jordão na sua frente para atravessar e isso está te causando desânimo. Talvez tenha um Jordão na tua frente que está te impedindo de colocar o pé na terra prometida, mas você está vendo a terra prometida. Sabe o que está faltando para você conseguir atravessar o Jordão? Ânimo, bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Desculpa, eu não quero trazer para vocês uma palavra dura, mas essa palavra é para a sua vida, para a minha vida. É como se Deus falasse: tenha bom ânimo e deixa o resto comigo. Vai, esforça-te. O resto é comigo. Eu sou teu Deus, eu estarei com você por onde quer que você andares. Amém? É isso que Deus espera de nós. Glória a Deus. Mas há uma segunda coisa que nós devemos fazer para vencer o desânimo: é renovar a nossa esperança no Senhor. Renove a sua esperança no Senhor. Abra comigo lá Salmos 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. O salmista Davi, o rei Davi, todos nós conhecemos a sua história, sabemos do seu reinado, das coisas que ele fez, que era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um homem de dores, era um homem de lutas, desafios. E ele também teve momentos na vida dele em que ele se sentiu abatido, ele se sentiu desanimado. Mas ele correu para quem? Ele correu para Deus. E olha o que ele diz. Ele aqui no Salmo 42, no versículo 5, ele dá uma ordem a quem? A sua própria alma. Às vezes, irmãos, nós precisamos falar aqui, para a nossa alma: ei, você tem um Deus, você tem um Deus. Espera aí. E aqui ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? Você já se perguntou? Você já chegou diante do teu espelho, naquele momento mais crucial da sua vida, em que parece que nada sopra a teu favor, e você olhou para você no espelho e disse assim: ei, por que você está abatido ou abatida? Por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. Às vezes para algumas pessoas é difícil esperar em Deus, não é verdade? Mas nós devemos esperar em Deus. Não temos outra escolha. Nós devemos esperar em Deus. Nós vamos esperar em quem? No homem? Na força do braço? Não. Em Deus. No Salmo 40, o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência em quem? O Senhor. Esperei como? Com paciência. Paciência.
Irmãos, há três respostas de Deus quando nós oramos. A primeira é sim, e o sim é bênção. A gente ora, pede para Deus um favor, pede para Deus uma bênção, a bênção vem para as nossas vidas, e aí nós damos glória a Deus. É tudo que nós queremos. Mas há uma segunda resposta de Deus, é quando Ele diz não, e a gente fica triste. Não deveríamos ficar tristes, porque muitas vezes o não de Deus, muitas vezes não, sempre o não de Deus é didático. É didático. O não de Deus nos ensina muitas coisas. E mais, o não de Deus é libertador. Aí lá na frente você vai ver que aquele não te poupou, te livrou de uma grande enrascada. Quem já passou por isso? Quem já viu um não de Deus lá na frente? Ai, graças a Deus, eu pedi para Deus, não aconteceu. Por quê? Porque Deus teve misericórdia. Porque Deus conhece o nosso passado, presente e futuro. E há uma terceira resposta quando nós oramos a Deus, que é, para muitas pessoas, a mais difícil, que é espera. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu amor. Já pode pensar que Deus se inclina para você? Se inclina para ele. Estou escutando, meu filho. Tá, pode deixar. Assim, Deus. É uma loucura isso, mas é exatamente dessa forma. Esperar em Deus. Aqui nesse texto do Salmo 42, o salmista ele expressa a sua luta interior. Luta contra quê? Contra o desânimo. Mas ele escolhe colocar a sua esperança em Deus. Esse é o caminho, é uma dica. Está desanimado? Esforça-te. Mas espere em Deus. Espera em Deus. Sabe por quê, amados? Porque a esperança, ela é um antídoto. Ela é um antídoto contra o desânimo. Ela é um remédio contra o desânimo. Porque ela nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e que as suas promessas são fiéis. É ou é? Amém ou não amém? Amém. Nós cremos nas promessas do Senhor, nós confiamos nele. Então, quando nós temos a esperança é um remédio. É um remédio contra o desânimo. O profeta Jeremias, um dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, o profeta Jeremias, homem usado por Deus, ele também teve suas lutas. Com o próprio povo se rebelou contra ele. Jeremias passou por poucas e boas, mas Jeremias tinha os olhos do Senhor. E lá em Lamentações, ele escreve, Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Isso que está nesse texto é o que tem que estar em nós. Lá diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está desanimado? Está desanimado? As coisas não vão bem? Fale como Jeremias: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode dar esperança? Traga a memória. O problema do ser humano é que o ser humano sempre coloca na mente coisas negativas, coisas que não vão dar certo. E é esse o nosso erro. Nós temos que vigiar a nossa mente. Então, Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Qual que é a aplicação prática para isso? Anote promessas da Bíblia a teu respeito. Há muitas promessas. Então, pega um papel e anote promessas que trazem esperança e releia nos momentos de fraqueza. Aquele momento que você estiver fraco ou fraca, você pega lá aquela promessa de Deus e começa a reler, começa a declarar, profetizar, declara profeticamente: essa palavra se cumpre na minha vida. Eu dou um testemunho pessoal disso. Quando eu me converti ao Senhor, quando Ele me alcançou, toda a minha família estava nas trevas, inclusive a minha esposa, que está aqui, dando aula agora para as crianças. Mas um dia eu me deparei com o texto de Atos 16:31. Lá está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quando eu li essa promessa, porque é uma promessa, aquilo saltou aos meus olhos e eu falei: é isso, crê no Senhor Jesus Cristo, eu já creio, e será salvo tu e a tua casa. Então, peraí, é uma promessa de Deus. Então eu vou ficar bem nessa promessa, porque eu sei que isso vai se cumprir, porque Deus não mente, Ele não ama para mentir. Nem que do homem vai se arrepender, não vai se arrepender. Então eu comecei a tomar posse daquela palavra. Então eu relia, eu anotava, eu riscava, eu declarava: isso aqui vai se cumprir na minha vida durante 365 dias, um ano, sem deixar um dia sequer de orar. Eu declarava e orava à luz dessa palavra: Senhor, a tua palavra diz que é para crer no Senhor que será salvo eu e a minha casa. Sabe o que Deus fez?
Deus converteu a Cléo, converteu a minha mãe, meus irmãos, e foi presente. Ele deu muito mais de abundância, muito mais do que eu pedi, do que eu pensei. Eu pedi pela Cléo, ele deu a Cléo e a minha família toda. Amém. Amém? É isso que Deus faz. Então, a aplicação prática para as promessas de Deus é você ler, reler. Quando eu chego e me deparo com Salmo 34, 19, é outra palavra, é outra promessa. Lá diz, Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo. Você é justo? Você é justo? Amém. É ou não é? Amém. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Dá um braço de glória para o Senhor. Mas de todas as nossas aflições, Ele nos livra. Isso já é um motivo suficiente para a gente dizer: show de sangue, show de sangue da minha vida. É quando você acorda. A Bíblia diz que Deus nos dá os seus enquanto dorme. Se Deus nos dá enquanto nós dormimos, Ele está cuidando de nós enquanto a gente está dormindo. Já é um motivo de gratidão a Ele. Aí nós acordamos, o dia não está bem, o dia que vem a seguir, você tem compromisso para honrar, e o desânimo vem querendo te pegar pelo pé, você já acorda, bota os pés no chão, e você já agradece a Deus. Por quê? Porque Ele te deu enquanto você dormia. Ele já providenciou tudo para que você tenha um dia abençoado, um dia feliz. Então você tem que ter o quê? Em mente a promessa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então tem que acordar e dizer: Senhor, eu tenho algumas aflições, mas a tua palavra diz que o Senhor me livra de todas elas. Então eu vou levantar, escovar meu dente, tomar o meu café, me preparar para o dia, porque eu creio que eu vou ter um dia abençoado. Não é palavra positiva, não, é fé, é declarar e profetizar: eu vou ter um dia abençoado, sem desânimo. Agora, o desânimo, ou o bom ânimo, melhor dizendo, faz parte da minha e da sua decisão. Nós temos que decidir. Não é Deus que vai te dar bom ânimo. Porque se você sempre não falava: olha, tenha bom ânimo, esforça-se, não. Eu tenho que me esforçar para ter bom ânimo, eu tenho que agradar, eu tenho que alegrar o meu dia, agradar o meu dia através da fé, da convicção, da leitura da palavra. E trazer a memória e lembrar de momentos em que Deus já respondeu as nossas orações e já manifestou o seu cuidado. Quantos aqui já tiveram respostas de Deus? Tiveram resposta de Deus na oração feita? Quantos aqui podem dar testemunho da manifestação da graça, do poder e do cuidado de Deus? Então isso tem que vir à nossa memória. Mas Deus já me abençoou tanto, já me ajudou tanto. Se eu estou passando hoje por alguma dificuldade ou por alguma adversidade, é tratamento de Deus. É Deus que de alguma forma me provando e amadurecendo o meu caráter. Nós temos que ser tratados. Eu certa vez eu já falei aqui nesse ponto que nós, crentes, deveríamos todos nós andar com uma plaquinha pendurada no pescoço escrito o quê? Estou em obras. E nós estamos em obras. Amém, irmãos? Mas para vencermos o desânimo, uma terceira atitude nossa é permanecer em comunidade. Isso que está aqui. Irmãos, é muito comum hoje a gente ouvir pessoas que já pertenceram a uma comunidade, a uma igreja, e hoje, por opção própria, preferem ficar em casa e alegam que em casa também adora Deus, que em casa também Deus ouve, que tudo bem. Não vou discordar. Mas uma coisa, vocês vão concordar comigo aqui, onde Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Amém? Amém. O que diz o Salmo 133? Ó, como bom e agradável que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali. Então a gente tem que permanecer em comunidade, na comunhão com os irmãos. Na comunhão com os irmãos, nós nos fortalecemos. Se um fortalece o outro. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2, Paulo fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. É em casa que eu vou levar as suas cargas? É em casa que vocês vão levar as minhas cargas? Levar as cargas uns dos outros não é pegar um peso e colocar nas costas do outro, não. Levar as cargas é sofrer junto, é se alegrar junto, é orar, é interceder, é se preocupar, é se importar.
Eu não posso ficar indiferente se um de vocês vem para mim e relata uma situação. Eu falo, não, eu vou levar essa casa para você. Você não está sozinho, não está sozinha, não. Nós vamos orar e Deus vai te abençoar, amém? E isso é levar a casa para o outro. Mas isso acontece em comunidade. Queridos, o desânimo muitas vezes nos leva ao isolamento. Vocês já conheceram alguém que se isolou por estar desanimado, né? Até deprimido, né? Mas a depressão é outra história. Desânimo mesmo. Eu estou desanimado, hoje eu não quero nem sair para trabalhar, hoje eu não quero ver televisão, hoje eu não quero ir na igreja. E aí, olha o perigo, porque você já não quer orar, já não quer mais ler a palavra, já não quer mais ir na igreja, porque o desânimo vai tomando conta do teu coração, da tua mente. Daqui a pouco você já não é mais, já perdeu até a sua fé começa a ser minada por causa do desânimo, né? Mas Deus, Ele nos chama a viver em comunhão, a compartilhar as nossas lutas com os irmãos da fé, porque isso pode trazer conforto, encorajamento. Nós pedimos a intercessão dos irmãos, os irmãos oram por nós, e nós por os irmãos, e aí Deus, Ele fortalece a nossa fé. E qual é a aplicação prática? A aplicação prática para nós permanecermos em comunidade é participar ativamente dos encontros, dos cultos, das vigílias, dos estudos bíblicos. A igreja ela promove estudo bíblico para que a gente viva em comunidade, aprenda a crescer juntos na palavra, a termos o mesmo entendimento, a mesma maturidade espiritual. Todos nós temos que almejar, alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Sim, como assim, pastor? Jesus deseja que nós sejamos parecidos com Ele, e por isso somos cristãos, pequenos cristos. Vocês vão conseguir entender o que o desânimo pode fazer na vida de uma pessoa? Então nós devemos vencer. Outra aplicação prática para permanecermos em comunidade é procurar alguém de confiança para conversar sobre o que você está enfrentando. Sim, você pode procurar alguém de confiança, um irmão na fé. Você confia, um pastor, uma pastora, alguém que você pode confiar. Não é bom que o homem esteja só. Lá na criação, Deus não falou isso. Amém, amados? Vocês estão me compreendendo bem? Glória a Deus. Eu já estou quase concluindo. Mas uma quarta e última atitude que nós devemos ter para vencer o desânimo é olhar para Jesus. Olhar para Jesus, porque Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso mestre, o nosso referencial é Jesus. Jesus, tudo que Jesus passou, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele viveu e sofreu, foi por amor de nós. Ele teve momentos em que Ele questionou o Pai algumas vezes, como o exemplo que eu dei do Getsemane, mas Ele não desanimou. Essa manhã eu citei um exemplo da pastora Janaína, não sei se ela está nos assistindo, mas a pastora Janaína, que é a pastora desta igreja, ela é o anjo desta igreja, a pessoa pela qual Deus levantou para pastorear essa igreja. E a pastora Janaína, vocês pensam que ela não cansa? Cansa. Muitas vezes ela se cansa, porque pastorear uma igreja, o pastorado ele é cansativo, ele é árduo, mas ele é gratificante, porque você vê o agir de Deus. Mas às vezes ela se cansa, se sente cansada no dia a dia, porque ela faz desligamento, libertação, atendimento, visita, oração, de todo. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que ela desanima? Vocês acham? Não. Porque ela sabe que se ela desanimar, Deus vai cobrar dela e tudo isso aqui não vai acontecer mais. Se ela desanimar, a obra e o propósito que Deus tem através da vida dela não vai se concretizar. Eu estou falando dela, mas eu quero falar de vocês também, porque Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Sabe aonde? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no teu local de lazer. Sim. Amém? Você é um crente, você é separado, você é santo, separado por Deus. Para quê? Para anunciar as boas obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que eu posso ser usado por Deus se eu sou desanimado? Igual aquele desenho, ó vida. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Você é um missionário lá no teu trabalho, lá na tua casa, principalmente no teu lar, na tua casa. Então você tem que dizer show desânimo.
Eu quero fazer um ato profético aqui essa noite. Levante a mão assim. E diga assim: show desânimo. Repita comigo assim: Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu declaro que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E eu declaro que eu vou me esforçar, que eu vou ter bom ânimo para fazer a tua obra e cumprir na minha vida o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Então confie. Jesus, ele enfrentou o sofrimento, ele enfrentou o desânimo da cruz, o desânimo da cruz, mas ele manteve os olhos na alegria que estava por vir, a alegria que estava proposta para Jesus. Qual que era essa alegria? A redenção da humanidade, a minha redenção, a sua redenção. E ele deixou aqui um conselho, mais um conselho, ele deixou uma ordem. João capítulo 16, versículo 33. Eu quero encerrar com esse texto. João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse: olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Vai repetir. Tenho-vos dito isso para quê? Para que em mim tenhais paz. Então, a nossa paz está na pessoa de Cristo Jesus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Amém? Tem de bom ânimo. Assim como Jesus venceu o mundo e venceu todas as tentações e todos os desafios e todas as adversidades, e venceu inclusive a morte, e graças a Deus por isso, da mesma forma nós também venceremos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedor. Confie em Deus, confie no propósito maior em meio às dificuldades. Cada dificuldade que eu e você passamos há um propósito maior. Às vezes na hora nós não sabemos qual é, mas há um propósito maior. Creia nisso. Lembre-se de que Cristo conhece, Jesus conhece a sua dor, a sua necessidade, e Ele intercede por cada um de nós. Amém? Amém. Eu quero que você se coloque em pé. A conclusão é: vencer o desânimo é possível quando reconhecemos nossa dependência em Deus, renovamos a nossa esperança, buscamos apoio na comunidade cristã e mantemos os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.